Mano, no domingo passado, você estava dando a explicação, falando da postura do Cruzeiro em campo, do volume de jogo, que o Cruzeiro criou muito, mas pecou nos detalhes. Hoje, a coisa aconteceu. Eu queria que você comentasse a respeito dessa vitória do Cruzeiro e dessas emoções que todos viveram no Mineirão hoje. Primeiro, dizer que na minha opinião, foi um grande jogo. As duas equipes alternaram momentos dentro da partida, né? Nós iniciamos muito bem, controlamos o jogo e fizemos 1-0. Depois o Oswaldo fez uma alteração no posicionamento do Giovani, trouxe o Giovani para a linha de 4 aqui aberto, levou o Guilherme para dentro, né? E colocou o Romero como centroavante, definiu mais o posicionamento da equipe e nós não conseguimos encaixar. E aí, naquele momento, o Corinthians foi melhor do que a gente, chegou 1-1, terminou o primeiro tempo com aquela sensação, né? Embora tenhamos tido um lance muito claro com a Arrascaeta, um contra-ataque de 4-1, se não me engano, que desperdiçamos, mas foi um lance isolado. O Corinthians tinha o controle do jogo naquele momento. Voltamos no segundo tempo com alteração, aí também fui buscar encaixar melhor, colocamos Sobis para a esquerda, colocamos a Arrascaeta para a ponta de lança, onde ele rende melhor. Aí tive que sacrificar Robinho de novo por fora, para acompanhar o lateral, né? Para se sacrificar pela equipe. E aí melhoramos, aí retomamos o jogo, fizemos o resultado de 4-1 e aí cometemos um pequeno pecado de sofrer o segundo gol logo em seguida. Momentinho de concentração nossa, a gente já estava com 3 volantes por dentro, então não precisava o homem da beirada fechar mais e continuamos fechando e demos muita liberdade para o Fagner numa inversão de bola que era uma bola relativamente simples, né? E ele devolveu a bola para dentro e aí deixou o jogo dramático até o final. Mas o prenúncio foi domingo. A equipe jogou bem, eu disse isso aos jogadores, disse que se nós tivéssemos a mesma postura diante do Corinthians que tivemos frente à Chapecoense, a mesma capacidade de criação, a bola ia entrar, porque a bola obedece o bom jogo. Às vezes ela demora um pouquinho, que é para testar, para ver se você tem convicção mesmo daquilo que você está fazendo. E hoje ela entregou com méritos para a equipe, né? Um jogo muito forte, um jogo muito intenso, mas que nos dá a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mano, um fato curioso, não deu nem tempo da gente analisar a partida do Rafinha hoje, ele se machucou e aí entrou a Arrascaeta. O Cruzeiro vinha numa situação com o Rafinha titular de não sofrer gols, hoje estaria completando, acho que a 5ª partida. E o Arrascaeta entra, o time que não marcava 2 partidas, fez 4 e ele participando efetivamente quase todos os gols. Então dá para entender que na recomposição o Rafinha ajuda mais o Cruzeiro, no ataque o Arrascaeta. Como é que o treinador decide isso agora para saber quem será o titular? Vai depender do adversário? Como é que faz? Bom, eu penso que para o próximo jogo não vou ter esse dilema, que Rafinha acho que não vai estar à disposição. Não, a questão foi simples nisso, né? Para o torcedor entender. Nós vimos jogando com a Arrascaeta, a equipe não vinha jogando mal, fizemos ótimos resultados na primeira etapa da minha chegada, mas depois nós, de 12 pontos, fizemos 1. E eu precisava fazer algo para a equipe reconquistar a competitividade, o jogo até um pouco mais duro, o placar até mais justo, mais apertado, mas precisávamos fazer alguma coisa para recuperar. A coisa não estava boa. E a gente não pode ver o jogo só com as nossas preferências. Às vezes eu também gosto de um futebol de 4-2 que nem esse, mas quando ele não vem, ele fica um tempo sem vir, o treinador tem que encontrar soluções. E eu fui dar isso para a equipe, né? Trouxe o Robinho para o meio campo, coloquei 2 homens de lado, porque Ávila é um centroavante que joga entre os zagueiros, então a equipe fica um pouco distante em determinados momentos com essa criação, e ela precisou competir mais para retomar essa confiança, e hoje, com a entrada de Arrascaeta, vocês viram ele
no primeiro momento pelo lado esquerdo, né, sofrendo para acompanhar, porque não é a característica dele. Se eu pedir isso para ele, eu sei que ele vai fazer. Ele vai se comprometer para fazer, mas eu vou perder o melhor dele, que é do meio para frente. Do meio para frente, ele é muito bom. Tanto que na última parte eu deixei solto na frente, quando eu retirei Ávila, para colocar mais um jogador de meio campo para ganhar a competitividade de novo, porque era um momento de segurar o placar. Então, é assim, nem sempre vai ser uma coisa, e eu estou aqui para isso, sou pago para isso, e essa é a minha responsabilidade, encontrar soluções para o Cruzeiro vencer. Mano, ainda na linha do Arrascaeta, é um jogador jovem, um jogador que veio de uma equipe pequena, 2015 de altos e baixos, teve uma ascensão com você no seu primeiro trabalho, depois você sai e aí teve toda essa história que você colocou do Rafinha também ganhando essa condição. Mas o que você passou para ele especificamente quando teve ali que fazer a substituição? A gente percebeu 2 jogadores indo para o aquecimento, o Alisson, se não me engano. O que você passou para ele? O que você falou ali naqueles poucos minutos, com o Sidney também, armando o que ele teria que fazer dentro de campo e tudo isso que a gente fala do jogador com o resultado? A nossa equipe tem funções definidas, né? Se o jogador entrar pela esquerda, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Isso já está claro para todos os jogadores, né? Às vezes você tem que fazer pequenos ajustes, orientações de jogo, isso faz parte, né? Mas eu acho que o mais importante é uma equipe de qualidade, um elenco de qualidade que nem o nosso, ter a grandeza de um campeão. Eu disse isso ontem à noite para os jogadores na reunião de explanação do Corinthians, que eu tinha acabado de assistir um jogo entre Liverpool e Manchester United, e que tinha visto cada jogador dos 2 times, talvez dos 2 maiores investimentos da temporada, disputar cada metro do campo. E tinha visto Rooney no banco, por exemplo, porque o treinador entendeu que para aquele jogo lá contra o Liverpool, ele tinha que colocar um dos maiores jogadores da história do Manchester United no banco. E você tem que ter a grandeza. Se você acha que o treinador é o sujeito capaz, quando ele te escolhe como titular, você tem que pensar a mesma coisa quando ele escolhe outro para iniciar o jogo. E no futebol brasileiro, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de entender. E aí também vocês têm um pouquinho de culpa, porque vocês agitam um pouco o mercado, né? Não dá para ser campeão com 11 jogadores. Nós precisamos de grupos de qualidade. Você vê, são jogos duríssimos. Você tem que ter 3 alterações sempre na mão para poder mudar a característica de um jogo. E só dá para iniciar com 11. Né? Então, a gente tem que ter a grandeza do campeão, se quiser ser campeão da Copa do Brasil. E hoje o nosso time teve essa grandeza. E quando o time tem grandeza, as coisas também dão certo. Eu falei para eles que a bola que bateu no poste no domingo 2 vezes só ia entrar se a gente tivesse essa grandeza. E a gente teve, e ela começou a entrar. E essa confiança que foi reconquistada na partida de hoje, foi assim no jogo contra o Chapecoense, faltou a bola entrar. Vai ser importante em que ponto para os jogos do Campeonato Brasileiro? São jogos diferentes, pela característica, né? Não são jogos de 180 minutos, como são esses. Está ali, o objetivo está ali. Se você perder, você fica fora. Se ganhar, você passa. Mas também, para nós, tem característica decisiva, né? Pelo momento da equipe no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se a gente continuar jogando o que a gente está jogando, o Cruzeiro tem ótimas perspectivas para a reta final também do Campeonato Brasileiro. Num momento onde os outros estão sofrendo mais, a gente está crescendo. A gente está crescendo fisicamente, porque a equipe tem feito segundo tempos muito fortes, até mais fortes do que alguns adversários, e isso é do trabalho do ano todo, né? Nós tivemos que mudar algumas características de treinamento, a equipe estava um pouco aquém daquilo que a gente imaginava, tivemos que ter muito cuidado, muita competência na condução do trabalho, porque a retomada sempre é mais difícil nessa hora, você pode perder jogadores por lesão, e tudo que não pode acontecer nessa hora é isso. Então, é o mérito de todo mundo, mas, acima de tudo, a doação dos jogadores, o profissionalismo deles, e a atitude da nossa torcida que veio no Mineirão hoje, desde o início apoiou muito a equipe, e nós dedicamos a ela essa vitória. Mano, dentro disso, já pensando aí em semifinal contra o Grêmio, um futebol que você conhece bem, né, do Rio Grande do Sul, como é que você vai trabalhar
para ter essa concentração tanto no Brasileiro quanto nas semifinais da Copa do Brasil, que já começam logo agora, já tem jogo em cima de jogo aí? Não é nada difícil manter a concentração na Copa do Brasil pela característica da disputa, né? São jogos eliminatórios a cada 180 minutos. Então, nesse aspecto, o técnico não tem dificuldade nenhuma. É importante entender a diferença da disputa, do regulamento, né? Eu acredito que nós só conseguimos conquistar nossa classificação aqui hoje porque entendemos isso no primeiro jogo em São Paulo. Eu falei muito para os jogadores, até citei um exemplo de uma disputa que tinha tido com o Cruzeiro, quando estava no Flamengo, lá antes do primeiro jogo, né? Disse que tínhamos sofrido no Mineirão também um 2-0 e que fomos achar um gol lá no finalzinho, numa bola rebatida meia-meia, entramos no jogo, levamos para casa uma situação e fomos fazer um gol a 43 do segundo tempo para conquistar a classificação. Esse é o sistema de disputa da Copa do Brasil. Você tem que entender, é outro campeonato, né? O Campeonato Brasileiro, não. Esse você tem que cuidar mais dos detalhes, às vezes você faz jogos maiores contra adversários muito mais tradicionais, aí depois vem um outro que não tem tanta tradição, aí a tendência daqui a pouco é dar uma relaxadinha, não pode relaxar, porque esse jogo também é tão difícil quanto os outros. E agora é jogos decisivos contra um adversário, por exemplo, direto, lá em Salvador, que é o Vitória, né? E a gente tem que saber entender o momento da competição. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você espera, principalmente do confronto do Cruzeiro com o Grêmio, que é um time que você teve a passagem vitoriosa, e do próprio duelo entre duas escolas que você conhece bem, né? Mineiro contra Gaúcho. Tem muito gaúcho e muito mineiro nesses quatro aí, né? Só. São duas escolas muito características do futebol brasileiro. Principalmente o Grêmio, né? E Cruzeiro tem uma tradição muito grande de disputa de Copa do Brasil. São equipes que crescem nessa hora da decisão, são clubes que estão acostumados a disputas como essa. E a gente sabe que serão dois jogos muito duros, né? Vamos falar da nossa parte, vamos trabalhar muito para tentar chegar na final, aí depois vamos pensar no outro lado da chave, vamos deixar eles resolver o lado de lá e a gente vai cuidar do lado de cá. Mano, só para encerrar, talvez pelo ano complicado que o Cruzeiro teve, de não ter chegado nas finais do Campeonato Mineiro, ter passado perto da zona de rebaixamento, ter enfrentado essa situação durante o campeonato, como que você encara essa responsabilidade, talvez seja a chance da salvação do Cruzeiro do ano, de conquistar uma coisa positiva a partir dessa Copa do Brasil? Olha, a salvação do Cruzeiro é nesse momento, sair da proximidade da zona de rebaixamento. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, que sabe da responsabilidade que tem e está trabalhando muito duro para que definitivamente, logo a gente não conviva mais com isso. A Copa do Brasil é uma oportunidade. Os torneios são assim, né? Muitas vezes você vê uma equipe que não está tão bem no Campeonato Brasileiro, às vezes chegar numa situação de torneio e ter outro rendimento. Exatamente pela diferença, também pela tradição, pesa nessa hora, né? O torcedor, ele tem a confiança porque ele viu várias vezes isso acontecer, então ele vai com outro espírito para o estádio, ele acredita mais, ele contribui muito com isso. Então, é esse momento que a gente está vivendo, com maturidade, saber separar uma coisa da outra. Mas é muito bom comemorar uma vitória como essa, foi uma grande vitória num grande jogo.